Direito Empresarial Café com Leite, um gole de conhecimento jurídico na sua rotina. Olá, eu sou Amanda Taide, mineira, formada na UFMG e cruzeirense na origem, com passagem em São Paulo, no Largo São Francisco, USP, e hoje Candanga, Fluminense, UNB de coração. Eu sou casada, mãe do Pedro, de 7 anos. Pedro Ataíde, Liverpool, Real Madrid, Paris, Chelsea, Fluminense. E do Lucas, de 5 anos. Lucas Ataíde, eu, Padrão Chefinho, Grease, Spider e seus amigos espetaculares. E pronto. Além de tutora do Vira-Lata Farofa. A proposta do Direito Empresarial Café com Leite é simples: tornar o direito empresarial mais leve, acessível e presente no seu dia a dia, como um bom café com leite que te acompanha na rotina diária. Seja no caminho para o trabalho, na volta para casa, durante o café ou até na hora de fazer o exercício físico. O podcast está aqui para trazer um gole de conhecimento jurídico sem complicação. Se quiser navegar pelos episódios, não deixe de acessar o nosso site, podcast.direito empresarial café com leite, e também nas nossas redes sociais, no Instagram, @direito empresarial café com leite, no YouTube, professora Amanda Taide, e no LinkedIn, Amanda Taide. Vamos comigo, então, para a próxima xícara de café com leite? A nossa xícara de café com leite de direito empresarial de hoje vai tratar de um artigo de minha autoria, Amanda Taide, em coautoria com Carolina Pagotto Treviso, intitulado Desconsideração Atributiva Regulatória da Personalidade Jurídica na Persecução Anticorrupção. Uma análise quantitativa e qualitativa a partir dos processos administrativos de responsabilização julgados pela CGU, a Controladoria Geral da União, entre 2014 e 2024. Que foi publicado no livro organizado pelo professor Marcelo Vieira von Adamec e pelo André Nunes Conte, que foram, então, coordenadores desse livro publicado em 2024 pela Quartier Latam. Eu sou Amanda Taide, vocês já me conhecem, e a Carolina Pagotto Treviso, que é minha coautora, é advogada na área concorrencial antitruste no escritório Araújo Policastro Advogados, possui LLM na University of Chicago, recém-concluído agora em 2025, e é pós-graduada em Direito Econômico e Concorrencial pela FGV, além de bacharel pela USP, com duplo diploma pela Université de Lyon 2. Ela é membro também do Comitê de Contencioso e Arbitragem do IBRAC, autora de capítulos e livros. A gente já tem aí alguns artigos em coautoria. Então, esse é um formato diferente, em que eu vou apresentar um artigo de minha autoria. E eu vou apresentar para vocês, então, como que surgiu a ideia de escrever esse artigo. Esse artigo foi escrito, portanto, a partir de um convite do professor Marcelo von Adamec e do André Nunes Conte para escrever um artigo sobre desconsideração da personalidade jurídica. E a gente, portanto, veio investigar de que modo que a Lei Anticorrupção, a Lei 12.846 de 2013, prevê, portanto, e aplica o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. No artigo 14 dessa lei, da Lei Anticorrupção, disse que a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito, para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nessa lei, ou para provocar confusão patrimonial, sendo estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica, aos seus administradores, sócios com poderes de administração, observados contraditório e ampla defesa. Então, a gente percebe, né, que esse dispositivo do artigo 14 da Lei Anticorrupção, ele é um dispositivo semelhante ao que está previsto no Código Civil Brasileiro, portanto, no artigo 50, que trata, né, de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso da PJ, com alterações pela Lei de Liberdade Econômica, em 2019, e que exige, né, como condição para essa desconsideração da personalidade jurídica o abuso, ou o abuso de direito, ou a confusão patrimonial. É uma hipótese, portanto, que é diferente, né, do que é previsto, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, em que o mero inadimplemento é uma causa de desconsideração da PJ e que tem sido objeto de inúmeras críticas ao longo dos anos, como, por exemplo, no livro do professor Bruno Salama, O Fim da Personalidade Jurídica no Brasil, que a gente também tem um episódio aqui no podcast. Então, a partir dessa percepção de que a gente tem o artigo 14 da Lei Anticorrupção, que trata de desconsideração da personalidade jurídica em caso de abuso de direito, a gente tentou investigar, portanto, como que a CGU aplicava esse artigo 14.
Esse artigo, a gente dialoga bastante com um trabalho anterior, que foi o marco teórico da nossa pesquisa, que é de autoria da Luana Graziela Alves Fernandes, em que ela investiga e faz uma análise também quanti-quali sobre a aplicação da CGU. A pesquisa da Luana, ela é uma pesquisa que abarca a análise da desconsideração da personalidade jurídica em todos os processos administrativos e nas duas modalidades. Vamos dizer que aí eu já vou introduzir aqui o tema do nosso artigo, que a Luana, né, ela analisa tanto os casos que a gente chama de desconsideração patrimonial, quanto os casos de desconsideração atributiva ou regulatória. No nosso artigo, a gente trata apenas dos casos de desconsideração atributiva e regulatória e a gente atualiza esses dados e traz alguns insights adicionais. Então, o que é importante, né, nesse primeiro ponto? A gente tem uma delimitação teórica bastante específica. A gente está falando apenas de análise de desconsideração atributiva regulatória, não dos casos de desconsideração patrimonial, que são duas espécies aí do gênero desconsideração da personalidade jurídica, e a gente traz um panorama de 10 anos de aplicação pela CGU. Então, nosso marco temporal é de outubro de 24 a abril de de outubro de 14 a abril de 24, em que a gente detalha, esses casos de desconsideração atributiva da personalidade jurídica. Então, vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho o que é essa separação entre desconsideração patrimonial e desconsideração atributiva ou regulatória da personalidade jurídica. Para falar sobre essa segunda espécie de desconsideração, que não é apenas aquela patrimonial que a gente está tipicamente ciente, de que acontece. Então, na desconsideração patrimonial, a gente vai ter, basicamente, o patrimônio da pessoa física podendo ser atingido em caso de desconsideração do patrimônio da PJ, e também a desconsideração inversa, quando a gente estiver alcançando, os bens da pessoa jurídica em caso de desconsideração em caso de responsabilização da pessoa física, Então, a gente pode ter a desconsideração patrimonial direta ou inversa. Aqui a gente está falando de um outro caso. Então, é bom fazer, mais uma vez, essa distinção. A gente está falando aqui de desconsideração atributiva ou regulatória. E por que eu falo, a gente usa aqui no artigo, desconsideração atributiva / regulatória? Porque a gente vai ter dois autores que são muito importantes aqui para essa definição. A gente tem o próprio André Nunes Conte, que foi um dos co-organizadores aqui do livro, e a Mariana Pargentler. Então, de acordo com a nomenclatura utilizada pelo André Nunes Conte, a gente teria, portanto, uma desconsideração atributiva na medida em que a gente vai ter a separação dos juízos de imputação, ou seja, as esferas de atuação e de riscos da pessoa jurídica e dos seus membros seriam separados. A Mariana Pargentler, por sua vez, ela utiliza como nomenclatura a separação regulatória, que seria esse reconhecimento da pessoa jurídica como um centro distinto de imputação de outros direitos e deveres segundo a ordem jurídica. E aí, então, a gente vai ter, nesse caso de separação, vamos dizer, da pessoa jurídica das pessoas físicas, a gente vai ter essas duas hipóteses. A desconsideração patrimonial, que a Mariana Pargentler, no seu artigo, chama view piercing, que é essa desconsideração patrimonial. O artigo da professora Mariana Pargentler tem objeto aqui no nosso podcast também, um episódio com ela comentando esse artigo de view picking, view piercing, e o André Conte chama de desconsideração para a imposição de responsabilidade por dívida alheia. Então, essa é a primeira modalidade de desconsideração patrimonial da personalidade jurídica. Por outro lado, e aí, mais uma vez, agora entrando mais no nosso tema, a gente tem a desconsideração atributiva ou regulatória. Por que esses termos, A professora Mariana Pargentler, ela usa o termo de view picking,
quando a gente está falando de desconsideração regulatória, e o André Conte ele usa como desconsideração atributiva. Então, para poder abarcar, vamos dizer, as duas modalidades aqui, as duas nomenclaturas, melhor dizendo, a gente usa aqui essa opção por usar com a desconsideração atributiva / regulatória no nosso artigo. Então, a gente acaba atualizando o trabalho da Luana Graziela Alves Fernandes, então a gente amplia aqui de 118 PARs, que é processo administrativo de responsabilização, que a Luana tinha colocado, a gente amplia para 231 decisões, e a gente analisa essas 231 decisões, e a gente, portanto, identifica basicamente 17 casos em que a CGU entendeu pelo abuso de direito, seja pela confusão patrimonial, seja pelo desvio de finalidade, e declarou a desconsideração da PJ para aplicar aí alguns dos seus efeitos. A gente vai conversar. E desses 17 casos, 5 decisões, em 5 processos, em 5 par, 5 processos administrativos de responsabilização, houve a desconsideração atributiva, regulatória, para, portanto, estender aos sócios e aos administradores a pena de inidoneidade para contratar com a administração pública. Ou seja, além da desconsideração patrimonial que já tinha sido determinada, a CGU também estendeu às pessoas físicas, portanto, sócios e administradores, uma pena de inidoneidade. Então, a nosso ver aqui, claramente, a gente tem um caso de imputação, portanto, de deveres às pessoas físicas, sócios e administradores das sociedades. A gente teve, portanto, 5 casos em que houve essa desconsideração da personalidade jurídica pela perspectiva atributiva regulatória para impor, portanto, essa pena, né, essa sanção de inidoneidade. E a gente, portanto, né, apresenta aí os 5 casos em que isso foi aplicado, a gente aplica cada um especificamente, e basicamente a gente tenta investigar quais que foram os requisitos para essa tomada de decisão. E a gente basicamente encontra, né, vamos colocar aí 5 principais requisitos. O primeiro, da reiteração do ilícito. Então, o grau de recorrência, né, se a pessoa física teria se utilizado da pessoa jurídica para transgredir a lei de forma isolada, ou se era uma prática recorrente, se utilizou, portanto, da personalidade jurídica para fraudar vários processos licitatórios. Isso foi, portanto, utilizado em um caso. Também teve um requisito que a gente identificou da complexidade do ilícito. Então, vamos dizer, os mecanismos, né, que foram desenvolvidos para ter sucesso nessa prática corrupta. Então, a criação de uma pessoa jurídica para incorrer no ilícito, alteração do objeto social, apresentação de documento falso, envolvimento de outras empresas. Então, esse foi um critério para aplicação aí dessa sanção de inidoneidade para contratar ou licitar com a administração pública, ou seja, essa desconsideração atributiva da personalidade jurídica. Então, segundo requisito, complexidade do ilícito. O terceiro foi o tamanho da vantagem auferida. Isso aconteceu em um caso, e a gente vai ter, portanto, o valor exorbitante considerado ali pela CGU, que foi auferido pela pessoa jurídica em razão das práticas fraudulentas em contratos e processos licitatórios. E, por fim, o quarto elemento é da necessidade de fazer cessar o ilícito, que foi, então, vamos dizer, uma percepção de que a sanção não estaria sendo suficiente para fazer cessar o ilícito e que seria necessário, portanto, imputar o ilícito, aplicar a sanção também à pessoa física. Então, esses 4 requisitos, né, a reiteração do ilícito, complexidade do ato ilícito, valor da vantagem auferida com o ato ilícito e necessidade de fazer cessar o ato ilícito, foram critérios específicos que a gente conseguiu identificar para a aplicação da desconsideração atributiva, para além do critério geral de abuso de direito previsto no artigo 14 da Lei Anticorrupção
e no artigo 15, que é característico da hipótese de desconsideração patrimonial da personalidade jurídica. A conclusão, portanto, né, que a gente identificou é que a CGU ela aplica o artigo 14 para desconsiderar a personalidade jurídica, mas a gente percebe que a desconsideração atributiva ela acaba sendo incidental à desconsideração patrimonial. Então, das 231 decisões que a gente analisou, a gente identificou, portanto, 17 processos administrativos de responsabilidade em que teria tido a desconsideração patrimonial, e em 5 dessas houve também a incidência da desconsideração atributiva e regulatória, portanto, com esse objetivo de estender ao sócio, aos administradores, os efeitos extrapatrimoniais da sanção. Ou seja, uma penalidade de declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, inclusive para fornecer garantias ou fianças a contratos administrativos a terceiros. Então, a CGU ela entendeu afastar essa separação atributiva, regulatória, para imputar à pessoa física as consequências da pessoa jurídica investigada à pessoa física, em razão justamente, né, de acordo com a sua visão, da utilização da pessoa jurídica para fins antijurídicos. A nosso ver, portanto, né, a gente percebe que essa é uma tendência mais recente. A primeira vez que a CGU usou, isso foi em fevereiro de 2022, e os últimos casos que a gente teve, portanto, foram agora em 2024, de acordo com a nossa visão. Então, a gente teve aí um aumento bastante significativo nos últimos anos com essa utilização, que pode sinalizar uma tendência nessa tentativa da CGU de aplicar, portanto, uma extensão de efeitos atributivos de deveres às pessoas físicas e não necessariamente patrimoniais, ou seja, efeitos extrapatrimoniais. Então, aqui, basicamente, né, a gente vê que é necessário, né, uma distinção nesse poder da CGU de aplicar uma desconsideração da personalidade jurídica com base em abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, já que essa é uma característica da desconsideração patrimonial, e a gente pensou que, na verdade, essa desconsideração atributiva, ela pode ter não apenas um viés sancionatório, no sentido de incrementar o enforcement anticorrupção, mas também ela pode ser uma alternativa para a imposição, por exemplo, de sanções extrapatrimoniais. Então, vamos pensar um exemplo que a gente colocou no artigo. A lei anticorrupção exige, por exemplo, como requisito para a celebração de acordo de leniência, a implementação ou o aprimoramento dos programas de compliance. Caso a empresa tenha encerrado suas atividades, portanto, essa obrigação ela não seria viável. Então, se a empresa já foi encerrada, ela não vai conseguir implementar um programa de compliance, consequentemente, ela não preencheria os requisitos para assinar um acordo de leniência. E aí, como que faz? A gente pode ter uma alternativa. Então, qual que é a alternativa, né? Caso o sócio ou o administrador, ele assuma obrigações de implementação de programas de compliance em sua atuação, em outras atividades em que ele eventualmente atua, ele pode ser sócio em outras sociedades, ele pode ser administrador em outras sociedades, a gente pode ter, portanto, essa desconsideração atributiva, regulatória, não apenas pela ótica punitiva, mas sim pela ótica positiva de modificação de padrões de mercado. A aplicação, portanto, extensiva, né, das obrigações de compliance, elas poderiam ser, portanto, também, né, um critério adicional atenuante da aplicação de penalidades pela própria CGU. Então, a gente teria efetividade à lei anticorrupção, ao imputar à pessoa física, né, eventuais deveres de desenvolver e implementar mecanismos de integridade e compliance, auditoria, incentivo à denúncia, por meio da desconsideração atributiva, sem pesar demais a mão pela ótica da desconsideração patrimonial, que é a ótica tradicional. Então, a gente, né, entendeu que era importante que a CGU, a gente sugere, né, que a CGU aprimore a sua fundamentação quando das suas decisões de desconsideração, em especial a desconsideração atributiva regulatória. Porque essa, né, figura se dá, ou ela se deveria dar, de fato, de caráter excepcional.
como uma derrogação desse princípio da separação, concedido, obviamente, diante da importante função que a personalidade jurídica exerce, esculpida mesmo, de fato, no Código Civil, como um elemento propulsor, né, do mercado. Então, a gente, além da necessidade de uma desconsideração muito bem fundamentada, a gente entende que seria importante essa intranscendência, né, das sanções administrativas e essa garantia dos direitos constitucionais, como direito à livre iniciativa das pessoas físicas, por exemplo, para contratar com a administração pública, tendo, portanto, tanto a desconsideração patrimonial quanto a desconsideração atributiva como excepcionais, garantindo, portanto, a regra geral da separação patrimonial, da personalidade jurídica e, portanto, a rigidez do mercado brasileiro e do direito empresarial e, portanto, no Brasil. Então, elemento que é muito importante, portanto, dado que a empresa é o elemento central, motor do direito, do mercado e do sistema capitalista aqui brasileiro. A nossa xícara de café com leite foi devidamente tomada. Me diz então, esse episódio foi útil para você? Ajudou na sua vida de algum modo? Se sim, vai lá no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e comenta comigo. Até o próximo episódio!